Que bom que é estarmos juntos mais uma vez. Que bom é podermos estar como o corpo de Cristo reunidos. A mim, pessoalmente, dá-me vontade de fazer o mesmo que os discípulos disseram a Jesus lá no Monte da Transfiguração. Vamos montar tendas e vamos ficar aqui. Eu não me importava. Queremos saudar a todos com a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Alegrarmos pela presença de cada um de vós. Saudar aqueles que nos visitam, ou melhor, vêm de mais longe e que estão connosco hoje. Temos a nossa delegação de Lisboa mais reforçada hoje, é muito bom. Também saudar os que estão connosco pela primeira vez. A esposa do Sr. Horácio está connosco e eu cujos nomes que sou terrível, não consegui decorar o nome, mas saudar com muita alegria e deixar um abraço. E é mesmo muito bom, amados, é mesmo muito bom podermos celebrar o maravilhoso amor do Senhor Jesus Cristo e alegrarmos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Esta semana o nosso Reinaldo celebra mais um ano de vida, celebrou mais um ano de vida, se juntamos a ele na nossa alegria e gratidão ao Senhor. No caso do Reinaldo, também precisamos de orar por cuidado, dado que uma fratura o faz estar imobilizado, e vamos orar também por esse motivo. Amados, logo, como estava planeado, mais logo pelas 15h30 teremos o nosso culto administrativo, faz parte da vida da Igreja, portanto os membros da Igreja, por favor, que puderem estarem presentes, é sempre muito útil e importante cuidarmos de aspectos muito práticos da vida da Igreja, mas que fazem parte também da vida da Igreja. E de hoje a 8 dias, eu ia passar o slide. Quantos anos é que a Igreja faz? Celebra quantos? Quantos são? 87 anos de vida. Então, 4 dias antecipado, no próximo domingo, iremos celebrar o 87º aniversário da nossa Igreja. A história da Igreja tem mais do que 87 anos, mas celebramos como formalização da Igreja este bonito aniversário. Então, um tempo de celebração, estará connosco o pastor Pedro Jorge, da Igreja Batista de Aveiro, e apesar de não poder ainda, pela segunda vez consecutiva, termos aquela celebração que gostaríamos de ter, com mais gente, com mais tempo de comunhão, ainda assim a alegria do nosso coração e o motivo de gratidão não deixa de existir, e por isso estaremos permitindo o Senhor juntos para celebrarmos o maravilhoso amor e graça e bondade do Senhor sobre a vida da Igreja. Já partilhei com os irmãos, mas queria reforçar, o Departamento de Missões está a fazer uma campanha para São Tomé e Príncipe, recolha de livros escolares. Estamos a dar preferência aos manuais dos professores, mas vamos fazer esta recolha, revistas da EBD que tenham lá em casa, muitos irmãos já têm trazido para cá, e portanto já temos aqui uma boa quantidade, mas tendo lá em casa podem trazer, Bíblias, se por acaso têm 1 ou 2 exemplares de Bíblias em bom estado que não estão a usar, por favor, podem oferecer 1 ou 2 para São Tomé e Príncipe. Também iremos complementar com compra de mais Bíblias para mandar. E se tiverem livros cristãos, livros que edifiquem e que possam partilhar, também são bem-vindos. Então, estamos a preparar isso. Os irmãos que desejarem e puderem, não precisam de fazer mais. Passarem aqui, deixem ali à porta. Aliás, esta semana já encontrei lá uma caixa bem recheada com muitos materiais. Então, podem deixar. Estamos a fazer esta recolha até o início de setembro e depois, em setembro, fazemos chegar este material. É uma forma de abençoar o trabalho lá em São Tomé. Temos mantido o nosso contacto com as igrejas lá e com o trabalho lá, e é uma alegria perceber o que o Senhor continua a fazer no meio a tantas dificuldades, tantas batalhas. É uma alegria perceber o que o Senhor está a fazer. E certamente, em setembro, outras intervenções nossas precisam de tomar forma. As nossas Anas não vão poder fazer outra vez o projeto dos cupcakes, para já, mas esperemos que a seu tempo volte a ser possível, e se calhar elas depois vão ter uma ideia diferente, não cupcakes, mas outra coisa, não sei, qualquer projeto que possa nos ajudar a abençoar São Tomé. Queremos, de facto, em breve, logo que o Senhor nos permita, ter estas participações também no campo missionário ali em São Tomé. Mas não vamos deixar de orar por aqueles irmãos. E falando em oração, sem dúvida nenhuma, temos que orar, temos que ser gratos ao Senhor. Primeiramente, gratos. Há pouco o prelúdio estava a tocar e foi muito bom ouvir a expressão de louvor da Leonor. A Leonor estava a expressar o seu louvor logo pela manhã. É bom ouvirmos a expressão de louvor das nossas crianças. É bom podermos expressar o nosso louvor e gratidão.
mas também o queremos fazer naturalmente enquanto entregamos ao Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, entregamos aos cuidados do Pai aqueles que estão doentes e pedimos que o Senhor continue a abençoar. Os nomes, nós os temos presentes, aqueles que já estão na nossa lista, acrescentar, então, como há pouco referi, ou reafirmar um pouquinho mais a situação do Reinaldo, que está a recuperar de uma fratura, também a família da nossa irmã Joana, lá de Calvão, o Simão testou positivo, a família está confinada, está limitada à sua casa. Vamos também cuidar destes queridos irmãos em oração e naquilo que o Senhor nos permitir também ajudar, mas vamos continuar a cuidar destes nossos amados em oração. Também os estudantes, alguns dos nossos estudantes estão com os cabelos em pé. Como é que é, Inês? Os teus já baixaram ou ainda estão em pé? Estão assim, não é? Ela está cá, mas ainda tens exames para fazer, não é? Ou não? Já não? Não sabes. Isso ainda é pior, não é? Quando não sabes, ainda é pior. Ok, mas vamos lembrar os nossos jovens, principalmente os universitários que estão em fase de exames, os professores que estão em fase de muitas reuniões de avaliação, muito trabalho, vamos lembrá-los também. Eu não sei, porque provavelmente no calendário isto poderá nos surpreender, mas o Marco há pouco estava a partilhar comigo que eles anteciparam a ida para os Estados Unidos para o início de agosto. E, portanto, eles vão estar um período que é necessário, um período mais longo lá nos Estados Unidos, também para cuidar não só de questões relacionadas com o projeto missionário, mas também da sua vida pessoal, e, portanto, vão estar um período maior longe de nós, e nós vamos tentar aguentar, se não temos que vos ir lá buscar, e, portanto, correm esse risco, mas vamos orar para que o Senhor abençoe este tempo, e que o Senhor continua a cuidar. E Ele está a cuidar, sabemos disso, não é? Mas vamos continuar a orar por este assunto. Amados, a nossa lista de oração é extensa, são muitos os assuntos, muitas as razões pelas quais nós queremos e precisamos de orar, e vamos fazê-lo. Vamos ficar de pé e vamos dar continuidade ao nosso culto em oração. Irmã Olinda, eu posso lhe pedir que a irmã Olinda, por favor, nos dirija em oração? Pode fazê-lo aqui à frente, por favor, e vamos com a irmã Olinda dirigir os nossos corações em oração à presença do Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos-te gratos, Senhor, na manhã deste dia, podermos estar aqui para louvar o teu nome, para cultuar-te, para bendizer-te, Senhor, para dar-te honra e glória por tudo quanto te tens feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Ó Senhor, nós sabemos que não merecemos nada de Ti, pois somos pecadores, mas Tu, Senhor, na Tua imensa misericórdia e no Teu imenso amor, cuidas de nós a cada dia, Verdade, Senhor, a cada momento, e nós, Senhor, temos sentido isso nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tens dado casa, Tu nos tens dado comida, Tu nos tens dado liberdade, Senhor, Tu nos tens dado paz, Tu nos tens dado este sol maravilhoso, Tu nos tens dado muito mais, Senhor, do que aquilo que nós precisamos. Ó Senhor, nós queremos agradecer o Teu cuidado que Tu tens tido com todos os nossos doentes, Senhor. Muito obrigado, querido. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para os nossos idosos. Pai, Tu conheces cada um, Senhor, conheces as suas necessidades. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para a nossa irmã Helena da Fogueira, que Tu estejas com ela, Senhor, no seu processo de recuperação. Pai, graças. E que Tu, Senhor, lhe dês as melhoras que ela tanto necessita. Te pedimos, Senhor, pela nossa irmã Maria da Luz. Te pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão acamados. Ó Senhor, visita-os nesta manhã e que eles possam sentir a Tua graça, Senhor, e a Tua misericórdia nas suas vidas. Abençoa, Senhor, este tempo de culto que te vamos tributar. Abençoa a mensagem. Prepara os nossos corações, Senhor. Tira de nós todos os pensamentos que impedem uma melhor comunhão contigo, Senhor. E dá-nos, Senhor, humildade para andar diante de Ti e para aceitar a Tua direção, Senhor. E para cada dia nos comportarmos como verdadeiros filhos Teus. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Que a mensagem, Senhor, que Tu tens posto no seu coração venha de encontro aos nossos. Também Te quero pedir, Senhor, por todos os cristãos que estão espalhados pelo mundo. Pai, graças. Neste dia, Senhor, possam sentir a Tua graça e a Tua misericórdia. Que Tu tenhas compaixão de todos aqueles que estão sofrendo, Senhor.
e que Tu nos ajudes a ajudar aqueles que possamos ajudar. Sim, seja. Fica connosco, Senhor, e perdoa-nos os nossos muitos pecados, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. É o que eu te peço nesta manhã com ações de graças. Amém. Amados, nós vamos ficar de pé, continuar de pé e vamos continuar em ação de louvor, em expressão de louvor, e ir à palavra é tão importante enquanto também celebramos o nome maravilhoso do nosso Deus. E eu queria propor que nós pudéssemos nos aproximar de um texto registado através do apóstolo Pedro, lá na primeira carta, capítulo 2 e versículo 2 a 7. Este trecho da palavra de Deus diz o seguinte: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Amados, nós precisamos de ter esta noção que o edifício das nossas vidas está alicerçado sobre uma pedra indestrutível e inabalável. Esta pedra é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E é Ele que nós queremos celebrar. É Ele que nós queremos lembrar, é Ele que nós queremos reafirmar como o fundamento da nossa vida. Nós não queremos rejeitar esta pedra, nós queremos aceitá-la. Mais do que aceitá-la, nós queremos edificar a nossa vida sobre ela. Vamos também lembrar que o facto da nossa vida estar alicerçada em Cristo nos dá a segurança que não poderemos encontrar em mais nenhuma outra coisa, entidade ou valor nesta vida. É nele, é o facto de estarmos alicerçados em Cristo que nos permite ter segurança que nada nem ninguém nos abalará. Vamos celebrar esta rocha, amém? Estamos preparados, mesmo com máscaras? Então vamos cantar: o Senhor é esta rocha maravilhosa. Os irmãos tomaram o pequeno almoço? Alguns tomaram muito cedo. Prontos, pode ser uma razão. Eu sei que as máscaras não ajudam, eu compreendo isso muito bem. Mas vamos celebrar esta rocha um pouquinho com mais entusiasmo, com mais vigor. Se ele é a nossa rocha, nós temos que ir buscar ao mais íntimo do nosso ser, do nosso coração, do nosso fôlego, a razão, a expressão desta adoração. Eu gostava muito de ouvir isso. Estou certo que o Senhor também vai gostar de ouvir. Eu sei que desculpamos-nos sempre, o Senhor vê corações, mas o Senhor também ouve a nossa voz. Está bem? Ele vê corações e ouve aquilo que nós dizemos. Está bem? Vamos então lá outra vez um pouquinho mais forte. Vamos lá? Deus como nosso, não há outro nome
podemos ficar sentados, amados. Mas o facto de ficarmos sentados não significa que iremos louvar o nosso Deus com menos entusiasmo. Os irmãos tinham que ver, precisavam de ver, eu não peço para olharem para trás, porque depois, mas o entusiasmo da Nonoa a louvar ao Senhor. Ela não para. A Laurinha já encostou, já está a descansar, mas a Leonor está muito entusiasmada. Amados, nós temos uma rocha inabalável. Há um texto que nós bem conhecemos. Eu queria só lembrar, os irmãos não precisam de abrir, mas queria só lembrar alguns versículos de um salmo que nos é muito, muito conhecido. Eu creio que todos nós, no nosso dia-a-dia, sentimos o peso, a dificuldade de lidar com as dificuldades. O salmista, a certa altura, diz-nos o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E agora queria a nossa atenção para o versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Porquê? Porque Ele é a nossa rocha. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Porque Ele sabe todas as coisas. Porque Ele é confiável. E como é que nós sabemos que Ele é confiável? Porque Ele todos os dias nos confirma isso. Todos os dias. É impossível olhar à nossa volta e não perceber a confirmação de que temos um Senhor, um Deus em quem podemos confiar e em quem podemos descansar. Que consolo bom é este! E como é bom nos momentos de perturbação, de inquietação, poder lembrar que podemos descansar no maravilhoso cuidado do nosso Deus. Amém? Amém. Há um hino que bem conhecemos, que eu queria muito que pudéssemos cantar hoje mais uma vez. Que consolação tem meu coração, descansando na nossa conta bancária. Não é assim que o texto diz. É descansando mesmo no maravilhoso amor e poder do nosso Deus. Amém? Vamos louvá-lo. A última estrofe sem instrumentos, com música, mas sem instrumentos, está bem?
lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Aleluia. Não consigo encontrar melhor lugar para a nossa vida estar segura, melhor lugar de descanso, que sabendo que temos um Deus que tem todo o poder, que tem todo o amor. E depois é um Deus que, sabem, Ele preocupa-se mesmo connosco. Ele sabe o nosso nome todo, Ele sabe o nosso número de contribuinte, Ele sabe a nossa morada, Ele sabe até coisas sobre nós que nós nem sabemos, amados. E depois Ele preocupa-se mesmo connosco, ao ponto de investir na nossa vida, de transformar a nossa vida. Ele não só nos deu salvação, mas Ele age na nossa vida. Há um corinho que as nossas crianças costumam cantar, que nós hoje vamos cantar com elas. E sabem, nós às vezes gostaríamos que as coisas acontecessem mais rápido. Mas o processo de santificação é exatamente isso, um processo gradativo em que Deus paulatinamente vai transformando diariamente a nossa vida, pouco a pouco. E o problema não é a ausência do poder dele, o problema somos mesmo nós. Nós precisamos dessa transformação, porque esta transformação é também uma caminhada de fé, em que pouco a pouco vamos sendo transformados por este maravilhoso poder e amor do Senhor. Que bom que é podermos experimentar isso. Vamos juntar as nossas vozes, vamos lembrar este corinho uma vez e depois vamos cantar. As nossas crianças podem nos ajudar mais, cantando um pouquinho mais forte, pode ser? Vamos lá, ver se as crianças e os adultos se lembram deste coro. Porque quando Deus criou as coisas, criou-as bem feitas e perfeitas. E à nossa volta nós temos o exemplo perfeito daquilo que Deus espiritualmente também quer acontecer connosco, fazer connosco. Os nossos pequeninos, quando nascem, são isso mesmo, pequeninos, não é? Eu não sei se os irmãos, à noite, quando colocam os vossos filhos na cama, ou quando colocavam, lhes dizem: olha, não te esqueças de crescer hoje, cresce. Acham que é preciso nós dizermos isso? Não, eles crescem naturalmente, porque o Senhor providencia essa intervenção. A nossa vida espiritual cresce naturalmente, pouco a pouco, diariamente, conforme nós nos vamos aproximando, alimentando, sendo cuidados por eles. Não é tão interessante e bom isso? Pouco a pouco, vamos sendo transformados para algo muito melhor. Ontem éramos pior do que hoje. Amanhã vamos ser muito melhores do que hoje.
Peço que os irmãos não estão muito animados com isso, mas é bom saber que amanhã vamos ser melhor do que estamos hoje. Porquê? Porque pouco a pouco o Senhor está-nos a transformar para algo maravilhoso. E mais que não seja, não, ainda por cima, amanhã vamos estar mais próximos do céu. Aqui não é o céu. Toda a gente sabe disso, não é? Ok? E eu quero muito ir para o céu, está bem? Quem chegar primeiro espera à porta e depois dá as boas-vindas em nome da Igreja Batista do Troviscal, não é? Alguém tem que ficar. Já temos alguns dos nossos queridos à nossa espera e logo estaremos lá com eles. Vamos ficar de pé. Até lá, pouco a pouco, o Senhor nos está a transformar. Vamos louvá-lo. Por este investimento de amor nas nossas vidas, por saber que um dia estaremos na Tua presença, transformados e com a obra que Tu operas na nossa vida completa. Até lá, Pai, nós queremos continuar, Pai amado, a servir-te, a honrar-te, a glorificar, a adorar o Teu santo nome e a expor-nos à Tua santa e preciosa graça e transformação. Ó Pai, no Teu poder, de acordo com os Teus propósitos e de acordo com o Teu plano. Este é o nosso desejo, esta é a forma também de nós Te adorarmos, é nos disponibilizarmos para aquilo que Tu queres fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor, que Te entregamos também agora enquanto o fazemos através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Para a honra e louvor do Teu nome, nós Te adoramos no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amados, vamos fazer exatamente isso. Vamos louvá-lo com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Elas são expressão do nosso louvor ao Senhor. E nós vamos fazê-lo enquanto cantamos um coro que também já não cantamos há muito tempo. Tal é a paz que me invade o coração. Tal é o amor que me faz agradecer, adorar, exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Amém? Então, como costumamos fazer, vindo pelo centro, regressando pelas laterais, evitando tanto quanto possível as nossas proximidades, vamos adorar o nosso Deus com as nossas ofertas. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer
Alguém se lembrou que terminava assim. Obrigado, Rui. Que bom que podemos louvar este Senhor maravilhoso, Senhor das nossas vidas. Vamos ainda em gratidão à presença do Senhor em oração. Pai, nós mais uma vez nesta hora dirigimos o nosso coração para Ti e queremos fazer mais uma vez cheios de gratidão, de reconhecimento pelo amor maravilhoso que Tu tens para conosco. Podemos estar aqui a celebrar livremente. Ó Pai, dando-nos força, o desejo de o fazer é de facto graça Tua que nós Te queremos agradecer. Ó Pai, mas nós Te queremos agradecer pelo Teu cuidado, a Tua intervenção não tem limites. Desde o dia em que nos criastes, nos formastes, em que nos amastes como nós nem podíamos compreender que existia amor, até o dia em que Te revelaste aos nossos corações e nós pudemos compreender um pouco da dimensão extraordinária do Teu amor em Jesus Cristo. Ó Pai, a cada dia em que Tu tocas e transformas as nossas vidas e nos levas para mais perto de Ti, é impossível ficar indiferente, é impossível não Te louvar, é impossível não Te dizer o quanto Te amamos. Aceita o nosso louvor. Te pedimos que a Tua palavra possa mais uma vez fazer aquilo que só ela pode fazer: tocar, incomodar, alimentar, penetrar nas nossas vidas e fazer a obra que, pela ação do Teu Santo Espírito, desejas fazer hoje nas nossas vidas, através da Tua palavra. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Pedindo que possas também abençoar o tempo das nossas crianças, que possas também investir nos seus coraçõezinhos, que eles possam crescer a conhecer-Te e a entender a dimensão do Teu amor. Tudo isto levamos a Ti com gratidão, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos convidar que as crianças possam sair com a Helena. Semana passada já puderam estar lá atrás, foi um tempo bom. O tempo está bom também e por isso esperemos que possa ser também um tempo abençoado para eles. Enquanto as nossas crianças saem, eu vou pedir aos irmãos, por favor, que vão abrindo as vossas Bíblias no livro de Atos. Vamos visitar alguns versículos do livro de Atos, na continuidade daquilo que temos refletido ao longo das últimas semanas. Enquanto o mundo é surpreendido pela Igreja, enquanto Deus surpreende o mundo através da sua Igreja na pessoa de Jesus Cristo, acontecem coisas absolutamente maravilhosas e nós hoje vamos aproximar-nos de mais um desses momentos. Atos, capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 19. Se os irmãos puderem acompanhar a leitura de pé, vamos fazer a partir do versículo 19 então. Atos, capítulo 11, a maravilhosa palavra do Senhor diz-nos: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho de Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Podemos ficar sentados, amados.
nesta maravilhosa jornada de caminharmos humildemente perto do Senhor, enquanto desejamos ser agentes de intervenção de Deus, agentes da presença, agentes da surpresa que Deus quer trazer ao mundo através de Jesus Cristo, sabendo que o Senhor nos vai usar a cada um de nós como igreja, como seus discípulos. Nós hoje vamos mais uma vez nos aproximar de um texto que provavelmente, mais uma vez, eu trazia mais uma vez essa questão para os nossos corações, provavelmente será um texto que mais uma vez fica ali num lugar do imaginário, num ideal inatingível. Mas, amados, mais uma vez, este é um texto que descreve algo muito real, que aconteceu mesmo. E que, se aconteceu há cerca de 2000 anos lá na região da Judeia, certamente também pode acontecer hoje. Não só pode, como eu estou certo que acontece hoje. Amados, o ministério do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho tantas vezes partilhado isso com os irmãos, o ministério do Senhor Jesus Cristo foi caracterizado por muitas perguntas. O Senhor Jesus fazia muitas e inquietantes perguntas. Há uma pergunta que nós bem conhecemos, ela é muito importante, cheia de significado. Mas Mateus capítulo 16, versículo 13, registra uma pergunta de Jesus, em que o Senhor Jesus, estando com os seus discípulos, perguntou-lhes a eles: o que é que as multidões dizem que eu sou? O que é que dizem para aí que eu sou? Na sequência desta pergunta, nós bem sabemos que Jesus também, voltando-se para os discípulos, e vocês, quem é que dizem que eu sou? Já agora, não é? Vocês andam comigo, quem é que vocês acham que eu sou? E na resposta absolutamente fundamental, que, como o próprio Senhor Jesus Cristo declarou, veio do Senhor, através de Pedro, é ali afirmado que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta é a rocha que nós temos estado a celebrar e a lembrar. Ele é a razão, Ele é o fundamento de nós estarmos hoje aqui. Não há outra razão, não há outro fundamento, não há outra pedra para alicerçar o que estamos hoje aqui a fazer, senão Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu hoje queria nos desafiar, a cada um de nós, a fazer a pergunta sobre nós próprios. Quem é que dizem, o que dizem as pessoas à nossa volta sobre quem nós somos? Temos feito essa pergunta? As pessoas que lidam diariamente comigo, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que passeiam comigo, que se divertem comigo, que comem comigo, o que é que elas dizem? Quem é que elas pensam que eu sou? Semana passada nós considerámos o texto de Atos, capítulo 9. Os 2 primeiros versículos descrevem um homem sobre quem nós bem sabemos que opinião havia sobre ele, Saulo de Tarso. E a opinião generalizada sobre ele não era muito boa. O que diziam sobre Saulo é que ele era um homem terrível, que fazia de tudo para maltratar cristãos. Mas entre o versículo 2 e o versículo 18 aconteceu algo surpreendente. E aquele Saulo teve um encontro com Cristo. A presença de Cristo na sua vida alterou tudo. Alterou também aquilo que diziam sobre Paulo, embora tenha levado algum tempo, não é? No início, quando disseram que Paulo ia lá, não, mas Paulo não, esse é o que anda-nos a perseguir. E alguém, não, ele está diferente. Ele agora é outra pessoa. E a opinião sobre Paulo foi mudando. E foi mudando porquê? Porque agora havia uma alteração. A alteração é Cristo, era Jesus na vida dele. Óbvio que essa mudança teve que se evidenciar. As evidências da presença de Jesus na vida de Saulo teve que se tornar visível. O arrependimento, a experiência de arrependimento e fé que Paulo experimentou, levou a que se pudesse manifestar os frutos desse mesmo arrependimento e dessa mesma fé. Por isso, a opinião que se tinha sobre Paulo do versículo 1 e 2 do capítulo 9 de Atos é diferente daquela que se tem sobre Paulo dos versículos 18 em diante. Porque Cristo fez toda a diferença.
Agora dizia-se algo diferente sobre quem Saulo era. O que é que dizem as pessoas à minha volta que eu sou? Mas este texto é um texto que, na minha opinião, registra um dos momentos mais significativos da história da Igreja. Amados, a Igreja é a instituição no mundo que dura há mais tempo. Não há nenhuma organização no mundo que sobreviva como a Igreja tem sobrevivido ao longo destes 2000 anos. Não tem sido fácil, tem sido tremenda esta jornada, mas a Igreja está aí. E ela permanece. Também sabemos que a Igreja é uma organização única, com recursos que mais nenhuma outra organização no mundo tem, é óbvio. Mas a Igreja está aí. A Igreja está aí. E um dos momentos importantes da história da Igreja de Cristo está registado exatamente no final do versículo 26, que nós lemos há pouco. Porque no início do percurso da Igreja, sem que tivessem que anunciar com outdoors ou com cartazes, alguém olhando para a vida daqueles homens e mulheres, daqueles discípulos, olhando para eles, eles inventaram uma palavra que não existia. Esta gente é cristã, eles são cristãos. Amados, é também verdade, e nós lemos o texto, que o início deste texto nos registra que a vida da Igreja não era fácil. Os versículos 19 e 20, agora do capítulo 11 de Atos, que lemos há pouco, registram que, de facto, eles estavam a passar por tempos de grande tribulação. Estevão tinha sido morto. Eles estavam num processo de sofrer uma perseguição difícil. Eles tiveram que sair de Jerusalém, muitos deles tiveram que se afastar. Eles estavam a viver tempos de grande tribulação. A perseguição que se gerou por causa daquele momento perturbou muito a vida da Igreja. E, portanto, os dias, a vida da Igreja não estava fácil. Não estava fácil. Mas havia um outro dilema que a Igreja lidava e que estes versículos também nos descrevem. E esse dilema tem a ver com um dilema que nós hoje também continuamos a ter, que é o de pregar o Evangelho de Jesus. O versículo 19 diz que, alguns deles só pregavam o Evangelho aos judeus. Eles estavam convencidos que o Evangelho era só para os judeus. No meio de toda aquela situação, diz o versículo 20, mas alguns também já pregavam aos gregos. Se não chegava a dificuldade de serem perseguidos, eles lidavam com este tremendo desafio de pregar o Evangelho, agora numa situação e numa circunstância nova. Para eles o Evangelho era para os judeus. E de repente foram percebendo que, há mais gente que precisa deste Evangelho. E é impossível não estar perto deles e não partilhar com eles o Evangelho. E por isso, creio que foi natural, amados. Eles começaram a pregar o Evangelho a outros não-judeus. Mas isto era uma realidade nova para a Igreja. Era um dilema para eles. É óbvio que esta é a realidade da Igreja ao longo dos séculos. Não é só o dilema daquela época. Também hoje, para nós lidamos com isto. Lidamos, por um lado, com o confronto que temos com aqueles que rejeitam o Evangelho, que rejeitam Jesus e que nos perseguem. É verdade, nós somos perseguidos. Não, neste momento, em Portugal, de algumas formas mais ativas, mas somos perseguidos. E, obviamente, e temos falado sobre isso, precisamos de nos preparar, porque, obviamente, isto vai piorar nesse aspecto. Não caminhamos para tempos mais fáceis nessa matéria. Portanto, a Igreja hoje continua a lidar com isso. Pessoas que rejeitam o Evangelho de Jesus e que não só rejeitam o Evangelho de Jesus, mas nos rejeitam a nós e que nos perseguem. E, por outro lado, a Igreja também continua com o mesmo dilema. Pregar o Evangelho. A quem? Como? Em que circunstâncias? E nós temos falado tantas vezes sobre isto. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos pregar o Evangelho? Como é que nós vamos entrar na vida daqueles que precisam do Evangelho? Há dias eu
telefonei, creio que foi a irmã Alda, a fazer uma pergunta sobre a história, um momento da história da nossa igreja, que eu nem sabia, e depois na conversa surgiu um elemento tão interessante. Creio que é José Manuel Casal, não é? Creio que é o nome, bisavô, portanto, destas nossas irmãs, e, portanto, creio que avô da irmã Ema, não é? A irmã Alda estava a partilhar comigo um pormenor muito interessante da história desta igreja. É que este irmão, que tinha uma Bíblia que a recebeu, ensinava pessoas a assinarem o nome, porque naquela época não era fácil, muitas pessoas não sabiam. Então, ele que sabia escrever e sabia ler, ensinava as pessoas a assinar e a ler, e o que é que ele fazia a seguir? Lia a Bíblia para eles. E, portanto, as pessoas aprendiam, através da leitura da Bíblia, a ler. Amados, eu creio, desconfio que este método agora não vai ser tão eficiente, não vai ser tão útil. Poderá haver uma ou outra situação muito pontual, mas não na nossa realidade. Mas naquele momento, amados, eu acredito que o Senhor usou aquela família, aquele nosso irmão, e o resultado nós o vivemos. Este é um dilema que nós temos. Como? Amados, agora provavelmente não vai ser como aconteceu provavelmente há 90 e poucos anos que isto aconteceu. Hoje temos que o fazer de outra forma, enfrentamos outras dificuldades, mas esta é uma realidade que nós enfrentamos e que a igreja lá no início enfrentava. Como e a quem pregar o Evangelho? Isto criou-lhes dificuldades, batalhas. Nesta circunstância difícil que a igreja está a viver, o versículo 21 é sem dúvida nenhuma um oásis de esperança. Aquela palavra que o Senhor sempre traz aos seus filhos. O versículo 21 descreve aquilo que Deus sempre faz sobre os seus filhos. Nós não sobreviveremos sem esta realidade, sem esta palavra. A igreja naquela época e nós não vamos sobreviver se não lembrarmos que a mão do Senhor está connosco. A mão do Senhor estava com a igreja naquela época. O Senhor estava a agir. Apesar dos momentos serem difíceis, o Senhor estava lá. Nos momentos mais complicados, nos tempos mais nublados, muitas vezes quando até a incerteza vem sobre nós, sobre a igreja, o Senhor está lá e o Senhor está a agir. Nos momentos em que nós não sabemos como vamos lidar com todos estes dilemas, o Senhor está lá. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa rocha na qual nós estamos firmados. E tudo isto acontece porque o Senhor Jesus cumpriu as promessas e continua a cumprir as promessas que fez. Porque lá em Mateus 28, no versículo 20, prometeu que estaria connosco todos os dias. Ele prometeu que o Espírito Santo iria descer sobre os seus filhos e os iria capacitar e fazer-se presente. E o Senhor cumpriu essa promessa. E este versículo é uma evidência disso e nós aqui hoje somos uma evidência disso. Nós não estamos sozinhos. E como sempre, amados, como sempre, vidas vão sendo tocadas e transformadas pelo Evangelho, pelo amor de Jesus. Talvez não na quantidade que nós gostaríamos. O versículo 21 diz que muitos iam crendo e se convertiam ao Senhor. Amados, o nosso negócio não é números, o nosso negócio é vidas, vidas. Eu ontem dizia a um jovem da nossa igreja, se na minha vida toda o Senhor me usar para levar o Evangelho a uma pessoa, a uma que seja, missão cumprida. O Senhor disse que uma vida tocada pelo amor de Cristo vale mais do que o mundo inteiro. Nós não somos igreja que se contabiliza por números. É vida. E a igreja lá naquele tempo estava a viver isso. E nós hoje estamos a viver isso. Do versículo 22 mostra-nos algo que provavelmente eu me sinto desafiado a experimentar mais. Bom, na prática o que aconteceu foi que a igreja em Jerusalém ouviu alguma coisa sobre o que estava a acontecer em Antioquia. E provavelmente até ficaram preocupados. O que é que eles estarão a fazer para lá? Eles andam a fazer asneira, eles andam a falar de Jesus a pessoas que não deviam andar a falar. Eles andam a fazer o que não devem. Então, a igreja lá em Jerusalém, preocupada, zelosa do Evangelho, separa um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, um homem bom, e manda-o lá para Antioquia. Vai lá ver o que é que está a acontecer.
Amados, eu sou muito animado quando vejo o que Deus está a fazer noutros lugares. Muito animado. Amados, é muito bom podermos ver o que Deus está a fazer noutros lugares. Fortalece a nossa fé. Fortalece muito a nossa fé. É tão bom, amados. E o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Deus coloca no coração da igreja de Jerusalém enviar Barnabé lá para a Antioquia, e então o versículo 23 é realmente notável. O que Barnabé vê é que Deus estava a agir. Vê a graça de Deus a agir naquele lugar. E ele alegra-se. Ele não ficou lá a discutir com eles. Vocês não podem pregar o Evangelho aos gregos. O Evangelho não é... Não, ele alegra-se, ele percebe que Deus está a agir. E mais, ele junta-se àquilo que Deus está a fazer e exorta toda aquela gente. Vocês permaneçam. Uma palavra tão importante do Evangelho. A par com o arrependimento que lembrávamos a semana passada. Permanecer. E Barnabé é usado por Deus para exortar aquele povo a permanecer no Senhor. É absolutamente sublime aquilo que nós vemos presente neste versículo 23. Mas Barnabé, sendo um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, comprometido com a missão, ele não ficou por aí. E diz os versículos seguintes que ele vai procurar Saulo. Aquele de quem diziam coisas más, mas que o Senhor Jesus transformou, ele vai procurar Saulo. E agora com Saulo, ali em Antioquia, Deus decide de uma forma muito particular investir na vida daquela igreja. E como a igreja de Antioquia foi importante para a história da igreja. E é importante. Então Barnabé e Saulo investem durante um ano ali, diariamente, a partilhar a palavra, a ensinar. O Senhor está a agir naquele lugar e Ele está a usar os seus servos. E é neste contexto todo, amados, perseguição, dúvida, desafio de pregar o Evangelho, Deus a agir e a fazer coisas sobrenaturais, virem de fora alguns para ajudarem o que Deus está a fazer, que naquela cidade encontramos esta declaração absolutamente incrível. Pela primeira vez, homens e mulheres, discípulos de Cristo, são chamados e identificados como de cristãos. Esta é a grande resposta à pergunta que se poderia ter colocado: o que é que dizem em Antioquia sobre a igreja? E o que diziam naquela cidade sobre aquele grupo de gente é que eles eram cristãos. Esta é a resposta a esta pergunta naquela circunstância. Eles dizem que nós somos cristãos. Amados, no Troviscal, em Oliveira do Bairro, onde nós estamos, o que é que dizem sobre nós? O que é que dizem sobre nós? Amados, eu sei que nós vivemos num país que ainda, e eu sou grato por isso, não quero de forma alguma perder essa noção, que é um país onde maioritariamente as pessoas se identificam como cristãos. E eu quero ser grato porque, obviamente, esta realidade tende a desaparecer. Mas por causa de vivemos num país que, de uma forma generalizada, se identifica como cristão, a nossa tarefa enquanto discípulos adquire contornos talvez um pouco mais difíceis, ou eu diria mais particulares. É que nós não só precisamos e queremos e desejamos ser identificados como cristãos nominais, mas nós precisamos e queremos que aqueles que estão à nossa volta percebam o que realmente significa ser um cristão. E o que é que significa ser um cristão? O que é que aquela declaração lá sobre os crentes em Antioquia significava? Se formos ao dicionário de língua portuguesa da Porta Editora, cristão, segundo o dicionário de língua portuguesa da Porta Editora, é alguém que pertence ao cristianismo. É alguém que crê em Jesus Cristo. Menos mal, o ponto 2. Ponto 3. Alguém que obedece aos princípios do cristianismo.
Estas são as 3 entradas que o dicionário da Porta Editora tem para cristão. O meu problema com esta definição do dicionário da Porta Editora é que esta definição para um cristão está totalmente focada no desempenho do cristão. É aquele que pertence, é aquele que crê, é aquele que obedece. Esta definição vai-nos naturalmente remeter para uma experiência de religião focada na pessoa. Mas o termo que no grego foi usado como cristão remete-nos para algo mais profundo e essencial na nossa vida. O significado da expressão cristão no original significa ser uma pessoa de Cristo. Ser uma pessoa de Cristo. É pertencer a alguém, a um ser divino. Alguém que, por exemplo, na expressão do Pai, se apresentou a Moisés como sendo o eu sou. Quando Moisés questionou Deus sobre, e o que é que eu vou dizer que tu és? Quem tu és? Olha, eu sou. Naquilo que de mais pleno e perfeito isto pode significar. Esta afirmação foi confirmada e reafirmada por Jesus, lá em João 8,58. Eu sou. Ser um cristão é pertencer a uma pessoa que é, na sua essência e na sua plenitude, perfeito. É pertencer a alguém que, por exemplo, no Evangelho de João, se apresenta e faz diversas declarações sobre quem ele é. E Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou a porta através da qual tu tens acesso à vida eterna. Ele diz que é também o caminho, a verdade e a vida. Ser cristão é alguém que pertence a alguém que é o caminho, a verdade e a vida. Que é a ressurreição e a vida. Alguém que é o pão da vida. Ser cristão é pertencer ao bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Ser cristão é pertencer a alguém que, quando orou ao Pai, disse isto. Ao Pai, em oração. Dei-lhes a glória que me destes, para que possam ser um como nós somos. Vejam, é pertencer a alguém que tem o desejo e ora ao Pai que nós possamos ser um, tal como o Pai e o Filho são. Eu neles e tu em mim, e tudo perfeito num só, para que o mundo saiba que me enviaste e compreenda que os amas tanto como tu me amas a mim. Pai, quero tê-los comigo. Ser cristão é pertencer a alguém que quer que nós estejamos com Ele e que fez tudo para que isso acontecesse, e esse tudo significou morrer na cruz por nós. Aqueles que me destes para que possam ver a minha glória é pertencer a alguém que, sendo Deus perfeito e glorioso, quer partilhar a sua glória connosco. Essa glória que tu me destes por me amares antes do princípio do mundo. Ser cristão é pertencer, é ser parte desta realidade. Eu não sei o que é que acontece convosco, mas eu olho para isto e fico com muita dificuldade em processar tudo o que é que isto significa para a minha vida. Mas ser cristão é mais do que obediência, é mais do que pertencer a alguma coisa, é ser de Cristo. O apóstolo Paulo ajuda-nos a compreender um pouco o que é que significa esta pertença. E há 2 textos que particularmente nos podem ajudar. Nós conhecemos-los bem. Em Gálatas 2:20. Apesar de continuar a viver, já não é o meu eu que domina. Na tradução normal, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo que vive em mim. E o resto da minha existência nesta terra é o resultado da fé que eu tenho no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ser cristão é pertencer, é viver esta realidade. Não somos mais nós, é Cristo em nós. Aquilo que depois em Colossenses 3 registra pela mão de Paulo, agora estão revestidos de uma nova vida que se vai renovando no conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Nesta vida nova não conta ser grego ou ser judeu, tampouco se faz discriminação entre os que são circuncidados e os que não são,
bárbaros, citas, escravos ou livres, mas sim, e aqui é a essência de ser cristão, Cristo ocupar todo o lugar na minha vida. Foi isto que disseram sobre a igreja lá em Antioquia. Eles já não viviam normalmente, eles agora viviam como alguém que Cristo ocupava todo o espaço da sua vida. Amados, isto é um desafio tremendo, com o qual eu me debato todos os dias. Porque a resposta à pergunta, quem dizem as pessoas que estão perto de mim que eu sou, normalmente vão dizer que eu sou pastor, que eu pertenço à igreja A, B ou C. E dificilmente vão afirmar que eu sou alguém que pertence a Cristo. E eu diria que parte da responsabilidade desse facto, ou a totalidade da responsabilidade, é minha. Amados, no final, tudo se resume a uma pergunta. O que é que nós queremos ser? Queremos ser alguém que pertence a Cristo? Ou queremos ser alguém que é outra coisa qualquer? O que é que nós queremos ser? No final de contas, amados, tudo se resume a uma decisão, a uma resposta à pergunta: o que é que eu quero ser? Dependendo da forma como eu vou responder esta pergunta, aquilo que as outras pessoas pensam de mim vai mudar. E obviamente aqui fica um desafio, um convite do Senhor para todos nós. O que é que tu queres ser? Queres ser meu? Queres pertencer a mim? Ou queres continuar a viver a tua vida normalmente? Aqui há, de facto, uma resposta, uma decisão que nós temos que tomar. A primeira parte desta resposta é uma decisão de dizer: sim, Cristo, eu quero. Eu quero pertencer-te, eu quero ser transformado, eu quero ter uma nova vida. E eu quero hoje, amados, também. Há outra coisa que eu quero hoje também. É desafiar. Se alguém está hoje aqui que ainda não tomou esta decisão de dizer a Cristo que quer pertencer-lhe a Ele. Não é pertencer à Igreja Batista do Troviscal. Não é mudar de religião. Não, é pertencer a Cristo. É ser alguém que lhe pertence, em que Cristo ocupa todo o espaço da sua vida, de forma a que quem passar pela minha vida, se cruzar comigo, me ouvir falar, me ver agir, possa entender que eu pertenço a Cristo. É isto que precisa de acontecer. Se alguém ainda não tomou a decisão, amados, é muito urgente tomar, porque tudo começa com essa decisão. Eu queria muito desafiar. Amados, o apóstolo Paulo foi claro. Nós temos que crer no coração e verbalizar com a nossa boca. Precisamos de dizer ao Senhor: sim, Senhor, eu acredito, eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo, que morreste na cruz por mim, e eu preciso que Tu faças parte da minha vida, que Tu ocupes tudo o que eu sou. Eu preciso que Tu restaures o meu pecado, que me perdoes as minhas falhas, me dês uma nova realidade, uma nova identidade. Tudo começa com esta questão. E eu, amados, eu quero muito desafiar a que ninguém hoje ponha a sua cabeça no travesseiro sem dizer claramente ao Senhor: eu quero-te pertencer. Mas sabem que há pouco cantávamos que pouco a pouco o Senhor vai nos transformando. Pouco a pouco, diariamente, gradativamente, o Senhor vai intervindo na nossa vida. Vai-me transformando. Nós há bocado cantámos que não queremos voltar a ser o que éramos. Eu não quero voltar a ser o que era. E não vou voltar na graça e no poder do Senhor Jesus Cristo. Não nas minhas forças, mas na sua graça e poder. Mas este é um processo que acontece diariamente e gradativamente. E nós precisamos nos expor a este processo. E por isso há uma outra decisão
que nós temos que tomar. Se de facto Cristo ocupa todo o espaço da nossa vida, se nós desejamos muito que em resposta à pergunta o que pensam eles que eu sou, a resposta seja tu és um cristão, tu pertences a Cristo, então obviamente este processo de transformação tem que ser intensificado na minha vida. Eu tenho que investir na minha entrega. Eu tenho que baixar as barreiras. Amados, o maior impedimento e o grande impedimento para que esta obra aconteça não é o nosso vizinho, nem é a pessoa com quem nos damos mal, não somos nós. Nós somos o único e grande obstáculo para que Deus faça essa obra na nossa vida. E, portanto, temos que decidir. E decidir deixar de ser esse obstáculo. Entregar tudo nas mãos do Senhor. E dizer, olha, eu não sei mais nada, tu sabes tudo e eu quero que tu transformes a minha vida. Eu quero te pertencer e eu quero muito que a minha vida possa manifestar a tua presença. Amados, caminhar diariamente e humildemente com o Senhor, sendo uma pessoa de Cristo, sendo um cristão, alguém que pertence a Cristo, sendo parte e alvo da intervenção maravilhosa de Deus na nossa vida e através da nossa vida, amados, para mim é só a melhor forma de viver neste mundo. Eu não encontro outra forma. Não há nenhuma praia nas Caraíbas, não há nenhuma outra coisa neste mundo que me atraia mais do que isto. Ser de Cristo. E com isso, surpreender o mundo. Andar por aí e pessoas serem surpreendidas. Espera lá. Tu és diferente. E que a diferença seja Cristo. Mas tudo se resume a uma decisão. Amados, eu hoje encontrei o hino. Na semana passada não encontrei o hino. Mas esta semana encontrei o hino, que eu queria muito que nós pudéssemos cantar. Mais do que cantar, que ele possa ser a nossa resposta. Nós conhecemos bem esse hino. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Se nós entregarmos tudo a Cristo, então seremos pessoas de Cristo e as pessoas à nossa volta, quando questionadas sobre quem nós somos, vão dizer, esta pessoa pertence a Cristo. Tudo ao Cristo. Vamos ficar de pé. Vamos terminar com esta declaração. Amados, não vamos cantar só uma música. Vamos dizer palavras. Vamos dizer palavras que, obviamente, têm significado e têm peso sério naquilo que nós dizemos. Está bem?
Cristo oramos. Amém e amém. Podemos ficar sentados.